A integração lavoura-pecuária-floresta pode ser uma grande aliada na preservação do meio ambiente. Veja na capacitação tecnológica. Olá, pessoal. Nós vamos conversar agora sobre os serviços ambientais que a gente consegue recuperar trabalhando com sistemas silvopastoris. Muita gente pensa, o que são serviços ambientais? Da mesma forma que a gente respira e o pulmão se expande, se contrai, o coração bate e a gente precisa do corpo funcionando para a gente ter saúde, a natureza também precisa estar provendo uma série de recursos, de processos, para a gente poder ter uma vida confortável nesse planeta. Então, resumindo, a gente considera que serviços ambientais são os benefícios que as pessoas, nós, recebemos dos ecossistemas. Uma outra coisa, quando a gente pensa em mudança global, em mudança climática, aquecimento global, às vezes parece uma coisa que a gente não tem como mudar muito, parece tão distante da gente, mas, na verdade, os impactos que a gente tem da degradação ambiental e do desmatamento, eles são muito grandes sobre onde a gente vive. E aquelas estratégias que eu comentei antes, elas vão ajudar a gente a mudar a situação onde a gente vive, tá certo? Então, os sistemas silvopastoris, eles podem colaborar bastante para mudar as características do solo. Então, a gente consegue aumentar e manter a fertilidade do solo, tanto que esses sistemas são preconizados para utilizar em situações em que o produtor rural tem pouca capacidade de usar insumos externos para prover fertilização das suas culturas, tá certo? A gente consegue, então, maior aporte de nitrogênio, especialmente pelas lenhosas fixadoras de nitrogênio, mas, às vezes, espécies lenhosas que não são tradicionalmente consideradas fixadoras de nitrogênio, porque não se associam com o risóbio, elas também conseguem fixar nitrogênio, como é o caso do Peltoporo dúbio, que é a canafístula. Tem dados que mostram que, mesmo ela não sendo uma leguminosa que se liga a risóbio, ela consegue trazer nitrogênio para o solo. Pela maior disponibilidade de nutrientes, pela deposição de serrapilheira e, como eu já comentei várias vezes, pela essa capacidade de absorver nutrientes e disponibilizar na serrapilheira para os cultivos associados. A gente tem condições, então, de melhorar a estrutura física do solo. Tem dados de pesquisa mostrando que, em coisa de 4, 5 anos, você já tem uma diferença significativa na melhoria da estrutura física do solo em sistemas agroflorestais, em sistemas arborizados, altera o balanço hídrico, e melhora, então, as condições para os organismos que vivem no solo. Então, aqui na região dos Cerrados, tem esse trabalho feito com cumbaru e com pequi, e vocês podem observar que a concentração de nutrientes sob ou pequi ou cumbaru é muito maior do que aquela numa área aberta, tá certo? Mostrando a capacidade que essas plantas têm de disponibilizar recursos para as plantas associadas, no caso, para a pastagem. Então, vocês veem ali, por exemplo, a quantidade de carbono orgânico como aumentou de 7,11 na área aberta para 9,65 sob o pequi e 13,36 sob o cumbaru. E aí, a mesma coisa para os outros nutrientes. E tem muito dado de pesquisa que você pega que mostra informações nessa mesma direção, mostrando que, à medida que você se afasta da árvore, você tem um impacto menor sobre a disponibilidade dos nutrientes para a pastagem associada. Aqui o trabalho da Deise, colega nossa da Embrapa Gado de Leite, mostrando a quantidade de nitrogênio na liteira existente em pastagem ou de Brachiara decumbens ou no sistema silvopastoril associado com a Cassia manjum, Mimosa artemisiana e Eucaliptus grandes. Isso é bacana no sistema silvopastoril. Você não precisa trabalhar com uma espécie florestal isolada, você pode trabalhar com várias associadas. Nesse caso, eles trabalharam com a Cassia manjum e Mimosa, que fixam nitrogênio, e com o Eucaliptus grandes, tá certo? E vocês podem perceber a diferença que foi na quantidade de nitrogênio disponibilizado na liteira. No caso, as médias anuais foram em gramas por metro quadrado, foram de 5,30 no sistema silvopastoril, comparado a 2,68 gramas por metro quadrado no sistema de pastagem solteira. Em relação à biota do solo, aqui está dando vários exemplos de situações em que a presença de vida no solo causa consequências positivas
para a fertilidade do solo, para a agregação de partícula, para a redução da erosão. Então, a microflora, por exemplo, produz compostos orgânicos que ligam agregados. A microfauna, ela pode afetar a agregação do solo por meio de interações com microflora. A mesofauna produz pellets fecais, cria bioporos, promove umificação e por aí vai. Então, se a gente dá condições da vida do solo aumentar, a gente está aumentando a saúde dos nossos solos. Por que a gente pode, com o sistema silvopastoril, melhorar a qualidade da vida do solo? Primeiro, porque a gente vai reduzir as temperaturas do ar e do solo. E você vai promover a menor evaporação de água do solo também. Porque você consegue com que a vegetação proteja a superfície do solo da radiação direta, tá certo? Então, você vai ter um aumento da água disponível no solo, um aumento das atividades biológicas desse solo, aumenta a mineralização de nitrogênio e a ciclagem de nutrientes, e com isso você vai favorecer toda esses animais que vivem lá, essa fauna que vive lá, e a flora. Bom, então, como a gente já viu, os sistemas silvopastoris, eles têm uma série de árvores e arbustos que vão colaborar para a alteração do microclima e do aporte de biomassa, que vão promover maior conforto animal e produtividade, através também do aumento da qualidade e do crescimento da pastagem, e com isso a gente vai ter uma série de benefícios para o produtor que advém não só da recuperação dos serviços ambientais, mas pela maior produção também de bens. Agora, por que a gente fala tanto em biodiversidade? O que é biodiversidade? Então, a biodiversidade é a diversidade de vida na Terra, seja as espécies que a gente tem, a variedade genética dentro das espécies, a variedade de ecossistemas, que são as combinações dos seres com a parte abiótica que a gente tem numa região, tá certo? E a redução da biodiversidade, ela pode afetar muito o funcionamento dos serviços ambientais. Eles são muito importantes, a biodiversidade, a vida na Terra é muito importante para a provisão de serviços ambientais, tá certo? E essa semana saiu uma notícia que vocês devem ter visto, impactante, que mostra o quanto a gente perdeu de fauna nos últimos 40, 50 anos. Né? A gente perdeu 50% da fauna conhecida nesses últimos 50, 40 anos. Então, com isso, a gente está deixando de poder utilizar uma quantidade enorme de organismos que podem ser importantes para a manutenção dos ciclos importantes, dos processos importantes para a vida no planeta. O que a gente precisa fazer para proteger a biodiversidade? Bom, se a gente puder fazer ações que aumentem a conectividade dos remanescentes de vegetação original, melhorar a qualidade dos hábitats que a gente tem aqui e aumentar a heterogeneidade das paisagens, a gente já está ajudando bastante a dar condições para existir mais vida naquela região. E os sistemas silvopastoris, eles podem colaborar muito com isso, tá certo? Primeiro que a gente dá um habitat para espécies que aguentam alguma perturbação. Uma pastagem que você tenha só braquiária não é a mesma coisa que uma pastagem que você tenha eucalipto e braquiária. Você já muda tudo, muda microclima, você já muda a disponibilidade de recursos, já tem poleiro para a ave conseguir transpor uma área que antes ela não conseguia transpor. Então, à medida que a gente vai diversificando e aumentando a quantidade de espécies no sistema, a gente já está dando um grande passo no caminho de aumentar, de conservar a biodiversidade. Né? Possibilita a conservação de germoplasma de espécies ameaçadas. Na Amazônia, em algumas situações aqui na região sudeste, por exemplo, mesmo aqui na região centro-oeste, a gente usa árvores nativas nos sistemas de produção. E com isso, então, muitas vezes, dentre essas árvores nativas, a gente coloca plantas que estão em algum estágio de ameaça de extinção, e com isso a gente colabora para a manutenção dessas espécies. Reduz a pressão sobre áreas naturais. Se a gente está produzindo madeira no sistema silvopastoril, menos pressão existe para a derrubada daquela mata vizinha. Tá? Se a gente produz lenha, menos necessidade há de se derrubar a árvore para lenha. Aumento da conectividade e, então, os sistemas silvopastoris, como eles conseguem melhorar, prover serviços ambientais, a gente reduz a erosão, melhora a recarga de água e tal, a gente também melhora as condições para os ecossistemas vizinhos, ecossistemas naturais vizinhos de se manterem. Então, pensa numa situação como essa, da pastagem extensa que a gente encontra com frequência na região centro-oeste. Né? Se você levar em consideração que a maioria das espécies, né, conseguem alcançar até 350 metros, de áreas abertas adjacentes a uma floresta, e que alguns insetos e aves não atravessam distâncias acima de 100 metros, você imagina a situação que a gente encontra em muitas propriedades aqui do estado. Então, só para dar um exemplo, eu peguei esse dadozinho. Isso aqui mostra a situação na região de Cacilândia,
você tem um fragmento ali de mata nativa, você tem ali o que parece ser um rio. Bom, cada pedacinho desse segmento, o amarelinho, o vermelhinho, tem distâncias que variam de 129 metros, 209 metros, 292 metros. Pensa na dificuldade de um organismo ele passar de um fragmento para outro fragmento. E quando os animais vão de um lugar para o outro, eles carregam junto com eles sementes, eles carregam com eles outras formas de vida que são importantes também. Então, a gente consegue minimizar essa situação, essa dificuldade de conectar os fragmentos, trabalhando com o sistema silvipastoris. Como eu comentei, a possibilidade da gente ajudar a conservação usando as espécies no mesmo sistema que a gente está trabalhando, isso aqui é lá na pecuária, Embrapa Pecuária Sudeste, onde a gente tem espécies florestais nativas no sistema silvipastoril, tá certo? Provendo, inclusive, bens que podem colaborar com a renda do produtor, né? Aqui mostrando como os sistemas silvipastoris podem ajudar a conexão de fragmentos e a proteção dos fragmentos. Se a gente tem uma área de sistema silvipastoril do lado de uma mata, a gente diminui o efeito de borda, porque a gente vai diminuir a quantidade de vento chegando, a gente vai proteger melhor esse fragmento que está ali. Então, esse tipo de sistema ele é muito amigável para a conservação da biodiversidade, né? E aqui um trabalho feito na Colômbia, eu não encontrei muitos trabalhos no Brasil, por isso estou usando isso para ilustrar, mostrando como a gente tem vantagens trabalhando com sistemas silvipastoris na proteção de aves em relação a pastos solteiros. Então, aqui nas duas colunas da esquerda mostram pastos sem árvores, as próximas colunas mostram sistemas silvipastoris e as últimas colunas mostram florestas. Vocês veem, então, que num período de 5 anos, a gente teve um aumento da riqueza de espécies de 32%, passando de 146 para 193 espécies. Nessa área, aumentou uma espécie em perigo, que foi encontrada na área dos sistemas silvipastoris, tá certo? As espécies dependentes de bosque aumentaram de 74 para 104, 40%. E essa região, essa área, passou a dar abrigo também para as aves migratórias, que aumentaram em 90% com a introdução das árvores no sistema. Isso ilustra a possibilidade que a gente tem, então, de aumentar a diversidade de aves, que pode colaborar, inclusive, para o controle de pragas, com o nosso esse tipo de sistema. Agora, isso não faz com que os sistemas silvipastoris sejam capazes de prover todos os recursos necessários dos recursos ambientais necessários, tá certo? Continua sendo importante manter os fragmentos de mata nativa que a gente tem, né? Então, uma outra forma de ilustrar a possibilidade que existe dos sistemas silvipastoris aumentarem, então, o controle de pragas e controle de doenças pela recuperação dos serviços ambientais, a gente está aqui ilustrando pelo esse trabalho feito na Colômbia, que mostrou um menor ataque de cigarrinha nas pastagens no sistema silvipastoris em relação às pastagens em monocultivo. E dentre os predadores da cigarrinha que foram encontrados, a gente tem um exemplo de formigas, né? E essa formiga que a gente colocou aqui, a Pachycongela obscuricornis, ela é capaz de caçar de 14 a 61 ninfas de cigarrinha num período de 3 horas. Ela pode contribuir bastante para a proteção da pastagem. A garça vaqueira mesmo, ela é capaz de consumir de 400 a 500 adultos de cigarrinha em 6 horas. Se a gente, então, der condições para essas formas de vida, elas contribuam para o manejo que a gente está dando na área, melhor ainda, tá certo? O caso dos besourinhos, né, dos rola-bostas, eles ajudam a incorporação de matéria orgânica no solo, os outros besouros também, movimentação e mistura de partículas sedimentares, controle de moscas hematófagas e de parasitas gastrointestinais e dispersão secundária de sementes. Tem trabalhos, de novo na América Latina, mas mostrando que, esse caso aqui, mostrando que no sistema silvipastoris a gente teve uma redução do número de moscas do chifre em sistema silvipastoris comparado em pastagem solteira, tá? Então, ali no sistema de pastagem solteira, a gente tinha 143 indivíduos de besouro de 3 espécies e 275 indivíduos de besouro de 5 espécies. E aqui, no gráfico, a gente vê um aumento muito grande do número de besouros capturados nas armadilhas, né, que são aqueles indicados pela seta no sistema silvipastoril, em comparação à pastagem solteira. E uma redução também no número de moscas que foram encontradas, que a gente vê ali no caso,
no slide, na figura de baixo, também indicada pela setinha. No Brasil, até onde eu sei, tem pelo menos em São Paulo 2 lugares que está se estudando essa relação entre parasitas, né, seja mosca do chifre, seja euminto ou carrapato, em sistema silvopastoris. Tem um trabalho em Votuporanga, da Giane Serafim, e tem um trabalho na Embrapa Pecuária Sudeste, da Márcia Oliveira. Nesses 2 trabalhos ainda não se observou vantagem do sistema silvopastoril no controle desses parasitas. Bom, então, resumindo tudo, isso aqui é super importante e isso resume realmente tudo que eu tinha para falar. Para a gente assegurar a recuperação de recursos dos serviços ambientais e a viabilidade da vida do planeta, a gente tem que manter água residente em solo permeável, com estruturas vaporizadoras, que são as árvores diversificadas e permanentes, ou os arbustos, para ajudar a manter a temperatura e a umidade estável. Com isso, a gente consegue manter condições de produção também. E os sistemas silvopastoris, como a gente pode ver, eles têm uma capacidade muito grande de contribuir para o alcance desse objetivo. Bom, então, por tudo que a gente viu, a gente pode perceber a importância dos sistemas silvopastoris para a gente conseguir recuperar serviços ambientais e manter condições para a produção e para a vida no planeta, para a qualidade de vida das pessoas que aqui habitam. Obrigada.